noite, meus irmãos. Hoje é dia 13 de maio de 2024, segunda-feira. Nós estamos iniciando as atividades na Casa Espírita Abel Sebastião de Almeida. Como sempre fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão nesta noite e, como sempre o fazemos, que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento por esta oportunidade de estarmos aqui, com saúde, de podermos ter chegado, enfim, é um agradecimento contínuo. Bem, meus irmãos, para nós não perdermos muito tempo, né, com muitas informações, eu vou pedir à nossa irmã Renata que faça a leitura para nós desta página preparatória para os nossos trabalhos. Título: O Primeiro, o Espírito de Verdade, Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, Jesus. Nos variados setores da experiência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições de destaque e postos de diretiva. Há pessoas... Há pessoas que enveredam pelas sendas do comércio e da indústria, em corrida, em frene, por se elevarem nas asas frágeis da posse efêmera. Muitos elegem a tirania risonha no campo social, para se afirmarem poderosas e dominantes. Outras pontificam através do intelecto, usando a ciência como apoio da autoridade, que avocam para si mesmas. Temos ainda as inteligências que, em nome da inovação ou da arte, se declaram francamente partidárias da delinquência e do vício, para sossegarem as próprias ânsias de fulguração nas faixas da influência. Todas caminham subordinadas às mesmas leis, elevando-se hoje para descer amanhã. O império econômico, a autoridade terrestre ou intelectualismo sistemático possibilitam a projeção da criatura no cenário humano, a feição de luz meteórica, riscando instantaneamente a imensidade dos céus. Em piores circunstâncias, aquele que preferiu o brilho infernal do crime esbarra em breve tempo com a dureza de si mesmo, sendo constrangido a reunir os estilhaços da vida, provocados por suas ações lamentáveis, na recomposição do destino próprio. Grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição, e raros chegam a identificar, no anonimato da posição humilde, o posto de carreira que conduz a alma aos altiplanos da criação. Apesar de tudo, porém, a verdade permanece imutável. A liderança real no caminho da vida não tem alicerces em recursos amoedados. Não se encastela simplesmente em notoriedade de qualquer natureza. Não depende unicamente de argúcia ou sagacidade. Nem é fruto da erudição pretensiosa. A chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesmos, buscando os semelhantes para servi-los, esquecendo as luzes transitórias da ribalta do mundo, renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas, obedecendo aos estímulos e avisos da consciência, e por amar a todos sem reclamar amor para si, embora na condição de servo de todos, faz-se amado da vida, que nele concentra seus interesses fundamentais. Bem, meus irmãos, hoje o nosso estudo ele vai ser feito em conjunto. Eu farei o estudo em conjunto com a nossa querida irmã Vanessa Augusto Pinto,
né, trabalhadora já da nossa casa de muitos anos, né, e que estará aqui nos auxiliando, né, nesse trabalho, né? E é assim que se começa, né? Então, meus irmãos, hoje nós vamos entrar, quer dizer, nós vamos continuar o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Semana passada nós tivemos um estudo muito bom, né, sobre esse assunto. Tivemos um irmão que veio aqui e que fez uma passagem muito interessante sobre Capela, sobre os exilados de Capela, sobre o que encontramos de Emmanuel em A Caminho da Luz, uma obra muito interessante, onde Emmanuel nos fala sobre a criação do nosso sistema solar, como Cristo, secundado por diversos espíritos de escola, espíritos puros, né? Eles montaram tudo o que era necessário para que o nosso sistema solar, nossa galáxia, funcionasse corretamente. Porém, na Gênese, nós já tínhamos uma alusão a essa questão dos espíritos degradados. Só que na Gênese, capítulo 11, Kardec, evidentemente, ele não fala sobre essa constelação do cocheiro, sistema planetário de Capela, né, de onde teriam vindo para a Terra milhares e milhares de espíritos que não estavam mais em condições de manter-se lá naquele sistema planetário, porque eles não tinham condições morais suficientes para a transição que estava se operando no sistema de Capela. Esse sistema planetário de Capela é um sistema com 4 estrelas impar, né? E elas são muito maiores do que o nosso Sol, só para termos uma ideia, bem superiores. E tudo isso que ele falou foi para mostrar o seguinte, sobre as imigrações, emigrações e emigrações dos espíritos, não apenas do plano espiritual que envolve o nosso planeta, ou seja, que está desencarnado, encarnando, os que estão encarnados, desencarnando, mas também, né, emigrações e imigrações entre diversos planetas, espíritos que estão em diversos planetas. E esses de Capela, que o nosso irmão na segunda-feira falou, eles tiveram que vir para a Terra porque eles não estavam mais em condições morais de lá permanecerem, exatamente por uma transição que estava se operando naquela época, naquele sistema planetário. E nós sabemos que o nosso mundo também está em transição. E esse foi um alerta importante para todos nós. Preparemo-nos moralmente para podermos aqui ficar. E o que tem a ver, os trabalhadores, essa parábola de Jesus, com todo esse introito? Nós vamos ver que tem muito a ver, né? Primeiro, para não ler novamente, né, a parábola, porque ela já foi lida, mas é apenas um contexto sintético dessa parábola. O contexto dela decorre, né, de uma pergunta que um jovem rico fez a Jesus sobre como conquistar a vida eterna. E aí Jesus respondeu com essa parábola, né? E aí tem uma síntese do que é essa parábola, né? Ou seja, é um fazendeiro que sai de madrugada buscando trabalhadores para sua vinha. Então ele vai saindo e vai pegando trabalhadores ao longo do tempo. As horas naquela época eram contadas de 3 em 3 horas, né? Então a primeira hora era composta de 3 horas, a segunda hora mais 3 horas, ou seja, ao final de 4 horas tinha já o contexto completo de trabalho, que seriam 12 horas. Então esse fazendeiro sai de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combina com os trabalhadores que vai pagar um denário, uma moeda para cada um por dia, independente da hora. Ele contratou um na primeira hora, que foi de madrugada, depois contratou mais alguns, segunda hora, e assim foi. Durante o dia ele contrata mais trabalhadores em diferentes momentos. No final do dia, todos recebem o mesmo salário, independentemente do tempo trabalhado.
Os que começaram cedo reclamam, mas o fazendeiro explica que ele é justo e generoso. Então, a mensagem que está por trás dessa parábola nós iremos, descobrindo ao longo da nossa conversa. Apesar da ótima palestra que o nosso irmão na segunda-feira passada fez. Então, o nosso objetivo aqui é nós respondermos algumas perguntas básicas que decorrem dessa parábola. Quem é o trabalhador da última hora? Nós estamos lembrando que esse fazendeiro foi recolhendo pessoas para trabalhar na vinha. Na primeira hora ele recolheu alguns, na segunda hora mais alguns, na terceira hora mais alguns, na quarta hora também. Aonde fica a vinha do Senhor? Quem é o dono da vinha? O que simbolizam as horas de trabalho? O que simboliza o salário do trabalhador? Lembremos-nos que Jesus, ele falava, evidentemente, por parábolas, porque a mensagem dele era tão rica de ensinamentos e tão profunda, e dependente de alguns conhecimentos muito importantes, como o da reencarnação, que naquela época não era possível ele falar abertamente. Então, Jesus falava dentro do que era possível para aquelas pessoas entenderem, mas sabendo que a mensagem dele teria que suportar milênios. E ela seria entendida de forma diferente na medida em que os homens se aperfeiçoassem, que os homens crescessem moralmente, crescessem intelectualmente. Tanto que, 2024, nós estamos aqui analisando esta parábola de Jesus, analisando esta parábola com as ferramentas, com as chaves que a doutrina espírita nos fornece. Totalmente diferente do que naquela época em que não havia essa informação toda, não se falava da reencarnação, que é fundamental, pedra de toque para todo o entendimento, todo o pilar de sustentação da mensagem de Cristo. Então é isso que nós queremos descobrir ao longo dessa nossa conversa. E aqui entrando já especificamente no Evangelho. O obreiro da última hora, que é a mensagem, o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, o que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Então isso é muito importante. Ou seja, é preciso ter boa vontade para trabalhar. É preciso procurar executar o trabalho da melhor forma possível. E é preciso estar à disposição quando o trabalho surge. E isso é muito importante. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Então vejam que esses obreiros que foram chamados, os últimos, que acabaram sendo chamados na 1/10 hora, porque o trabalho seria de 12 horas. Então, teve aqueles que foram chamados no início, nas 3 primeiras horas, outros que foram chamados depois, nas 3 horas subsequentes, e assim por diante. E esses que foram chamados na 1/10 hora, eles tiveram direito ao salário, igual àqueles que anteriormente já tinham sido chamados. Então, porque tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Então, ou seja, o trabalhador estava ali preparado, ansioso para trabalhar. Ele não era preguiçoso. Ele estava querendo o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável,
quando soar a última hora, é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Então aí nós já estamos percebendo, né? Temos uma visão de quem é o Senhor e de quem são os trabalhadores. Que dizer então daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência, que, enfim, se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade. Que será desse? Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo. Toma-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender. E, portanto, recomeça, portanto, a aprender. E quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Assim, somos todos nós, né? Quantas vezes o trabalho se nos aparece e nós utilizamos de subterfúgios para não trabalharmos. Achamos que não estamos preparados para o trabalho, achamos que não estamos preparados para a ajuda. Que trabalho é esse? Esse é o trabalho no bem, esse é o trabalho na caridade, esse é o trabalho na ajuda ao próximo. Porque esse trabalho é o que vai, na verdade, sustentar o nosso progresso. E nós vamos ver que o objetivo desse trabalho, de cada um que está aqui nessa vinha, é progredir. Eles precisam alcançar o progresso. E como Jesus sempre fez alusão ao fenômeno paligenético, que é a reencarnação, ou seja, esse período todo de chamamento não é o período de uma vida, é o período de muitas encarnações, em que os obreiros são chamados para prestar o serviço, são chamados para atuar e malbaratam o seu tempo. Então essa parábola, dentre várias outras coisas, ela nos faz refletir profundamente sobre o mau uso do tempo, sobre o mau uso do nosso livre-arbítrio e o quanto isso pode impactar negativamente nas nossas futuras encarnações. Por que é que nós estamos encarnando com tantos problemas? Porque nós não resolvemos os aspectos morais que nos levaram a situações tão ruins no passado. Continuamos repetindo erros no momento. E quando o nosso irmão, na semana passada, nos falou dos exilados de Capela, e ele fez isso com muita propriedade, ele estava fazendo alusão àqueles espíritos que não tinham conseguido, apesar de inúmeras oportunidades reencarnatórias no sistema planetário de Capela, de evoluírem. Eles tinham uma grande evolução tecnológica, tinham saber, mas eles não tinham ainda a bondade necessária para lá permanecerem. E eles foram compulsoriamente, né, migrados para a Terra.
E aqui eles exerceram um papel fundamental, como o nosso irmão falou, né? Um papel fundamental para pegar e transformar positivamente os espíritos que estavam aqui na Terra, ainda num estágio muito pouco evoluído. E eles vieram com conhecimentos muito importantes, que então alavancaram o crescimento do homem no planeta Terra, do espírito encarnado no planeta Terra. Alguns já saíram do nosso planeta, outros aqui ainda permanecem. E aí eles geraram as raças, né, ariana, a persa, né? Eles atuaram na Atlântida, e isso é falado por Emmanuel. Porém, como eu disse, se vocês quiserem ter uma leitura muito interessante sobre a raça adâmica, vocês podem começar a ler na Gênese, no capítulo 11 da Gênese, que é muito interessante sobre isso. É que Kardec, naquela época, ainda não tinha falado sobre a constelação do Cocheiro, sobre o sistema planetário de Capela, mas ele já falava sobre isso, sobre essas migrações de espíritos, não é, que ocorreram aqui na Terra. Bem, eu já estava onde? Quer dizer, né? Quer dizer, então, aquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor. Eu acho que eu já li isso, né? Empreguei, né? Ah, tá. Em que ele teria ido para o Senhor, dizendo que empregou mal, e ainda querendo uma oportunidade. O Senhor disse, não, agora, nesse momento, não. Melhore, que depois eu te darei mais uma oportunidade. Porque Deus é o nosso Pai. Então, Deus não quer nos punir. Se nós sofremos, nós não sofremos porque Ele nos pune. É porque existem leis universais. E quando nós transgredimos essas leis universais, nós sofremos. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Por que bem orgulhoso, né? Porque aqueles que começaram no alvorecer do dia e não tinham ainda, só puderam concluir na 1/10 hora, na 12ª hora, eles não aproveitaram adequadamente todo o tempo que foi dado para eles. Os que chegaram mais tarde e conseguiram ganhar o mesmo salário, eles aproveitaram bastante. Eles estavam preparados e queriam trabalhar. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Então, vejam que nós estamos falando do aspecto encarnação e desencarnação, fenômeno reencarnatório. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Essa é uma mensagem que foi transmitida por Constantino, espírito protetor. Essa foi recebida em Bordeaux em 1863. E aqui vocês veem um mapa, né, onde aparece a constelação do Cocheiro, que eu falei ainda há pouco, né, e o sistema planetário de Capela. Né? Evidentemente, se é um sistema planetário, né, como eu falei, o sistema planetário de Capela tem são 4 estrelas em paralelo. E elas devem ter ali diversos planetas. Né? Porque se é um sistema planetário, você tem um Sol, tem uma estrela, como é o nosso caso aqui, o nosso Sol, e que tem um conjunto de planetas
né, vinculados a esse sistema planetário solar aqui, né? Então, Capela está lá. Então, lembremos-nos disso, né? Lembremos que o nosso mundo está em transformação. Nós hoje vivemos um mundo de provas e expiações. Ainda temos choro e ranger de dentes em todos os momentos. Mas esse nosso mundo, ele está sendo, está num processo de transformação. Ele se transformará num mundo de regeneração. E nem todos os espíritos estarão com condições de aqui permanecerem no mundo de regeneração. E qual é a pedra de toque para isso? É o aspecto moral. Não é o aspecto cultural, é o aspecto moral. Então, pensemos nisso, para que nós aqui não venhamos a compor uma raça adâmica de um outro mundo, para que nós não tenhamos que migrar compulsoriamente do nosso planeta Terra para outros planetas. Então, como é que nós fazemos isso? Trabalhando na vinha do Senhor. Jesus nos deu todo o caminho. Jesus nos deixou o maior código que poderíamos ter, o código ético universal. E quando eu digo código ético universal, eu não digo que é o código ético universal do planeta Terra. Este é o código ético válido para encarnações em todos os outros mundos. Jesus só se reuniu, segundo Emmanuel, 2 vezes. A primeira foi para, e está em A Caminho da Luz, a primeira foi para essa construção da nossa galáxia, do nosso sistema solar, principalmente dos nossos corpos, dos seres que aqui viveriam. Foi uma grande reunião. E na segunda reunião, ele se reuniu para tratar da vinda dele aqui. E por que tanta importância a isso? Porque ele estaria vindo para nos trazer este código de ética universal, que é o nosso códex, é o nosso guia para que nós possamos nos considerar trabalhadores da vinha do Senhor. Então, meus irmãos, o nosso tema não está terminado, mas agora a nossa irmã Vanessa vai dar continuidade a esse estudo e vamos prestar a máxima atenção a ela. Boa noite. Bom, eu espero que eu consiga passar a mensagem tão bem quanto nosso amigo Dionísio. Eu vou falar para vocês agora um pouco sobre o item 3 do capítulo 20. Para lá. Mas foi, né? Bom, eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu li essa parábola, eu não consegui entender muito bem o porquê que os trabalhadores de última hora recebiam a mesma quantia em dinheiro daqueles que vieram primeiro. Talvez um pouco devido às minhas limitações, mas o que a doutrina espírita explica para nós é que não importa a hora que você consegue chegar, né? E aí ele fala no final, muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Às vezes aquela pessoa é chamada em determinado momento, mas não é o momento dela ainda. Quando ela finalmente consegue entender a hora de começar o trabalho e se entrega aquilo de fato, então aquilo é que vai fazer a diferença, né? Então, Jesus gostava da simplicidade dos símbolos. E, na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuam a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Então, Moisés e os profetas
são os primeiros, são os que o pai de família, o dono da vinha, chamou em primeiro lugar para o trabalho. Eles foram primeiro, iniciaram com todos os ensinamentos, né? A humanidade, ela vivia com a lei de Talião, baseada na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Então, as informações sobre os ensinamentos de Deus começaram a vir a partir desses primeiros trabalhadores, que são os profetas, né? E, por último, foram os espíritas, né? Finalmente, pelos espíritas, que ele fala aqui. Então, nós somos os trabalhadores de última hora. No capítulo 14 do Evangelho, Jesus menciona o Consolador, que é o Espiritismo, né? E ele diz, ele estará para sempre convosco e vos guiará em toda a verdade, mostrando que o Espiritismo, ele assumiria esse papel de nos guiar e nos conduzir por um processo eterno de encontrar a verdade, de conhecimento e de evolução, né? Estes que por último vieram foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo? Recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Tem uma frase que eu trouxe aqui que eu achei super interessante, eu acho que tem muito a ver, faz uma analogia com essa ideia, que é basicamente, né, quando uma pedra é quebrada após 10 marteladas, qual foi a martelada que quebrou essa pedra primeiro? A primeira martelada ou a 100ª martelada? Então, foi um conjunto de todas, né? É preciso entender que ali existia a contribuição de cada um dentro desse trabalho que foi realizado. Aliás, muitos dentre aqueles revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Então, se hoje a gente consegue enxergar de uma perspectiva maior o Espiritismo, é porque outros vieram antes de nós e fundamentaram isso de uma forma que a gente consiga entender, que a gente consiga elaborar e aprender sobre isso, né? Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muito dentre aqueles revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles, porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando. Não já na base e sim na comeira do edifício. Receberão, pois, salário proporcionado ao valor da obra. Então, é basicamente isso, né? A gente entende aqui, a partir desse trecho do Evangelho, que é um trabalho que é feito em conjunto. Então, alguém vai lá e faz uma parte porque chegou primeiro, e a outra pessoa vai e faz outra parte porque chegou primeiro, e juntos a gente consegue chegar aqui no cume, na cumeira do edifício, como fala, né? E por isso, devido a isso, receberão o mesmo salário. O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência, para avançar mais. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. Ou seja,
O pagamento, né, que a gente recebe pelo nosso trabalho é a nossa evolução. Então, por isso que os trabalhadores já não mais murmuram, eles adoram, porque é um presente, na verdade, né? O nosso esforço, ele traz como resultado a nossa evolução. Então, no final das contas, o salário é o mesmo porque a intenção é a mesma, o trabalho, ele tem o mesmo esforço, né? Deus não olha a quantidade do trabalho, ele olha a qualidade. Ele vai olhar o esforço que a gente coloca naquilo, a nossa intenção, a nossa boa vontade. Tal um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra como todas as que Jesus se utilizou, falando ao povo. O germen do futuro e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Henri Heine, Paris, 1863. Né? E aí, um exemplo, como nosso amigo Dionísio falou tanto aqui dos espíritos de capela, Jesus dialoga com esses espíritos, né, explicando que eles têm que retornar ao planeta Terra para que eles aprendam as coisas do coração. E alguns retornam, alguns aprendem mais rápido, outros têm que voltar mais vezes. E esses que aprendem, esses que retornam, eles são os trabalhadores de última hora, né? Todos nós aqui somos um pouco trabalhadores de última hora. E aqui a gente vai entender um pouquinho sobre os significados contidos na parábola, né? Então a gente vai pegar ali um pouco sobre o que significa cada um dos itens contidos nessa parábola. Antes, eu queria perguntar se Dionísio tem algo a acrescentar, alguma coisa que gostaria de falar? Não, eu acho que, como você falou, né, o salário, você tinha concluído antes, o salário é o progresso, né, e o progresso é uma lei, né, é inelutável. Nós podemos, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, estacionarmos, mas nós não queremos perder o que nós conseguimos. E pelo trabalho, que também é uma lei, nós iremos cada vez mais avançar, progredir. E esse é o salário. Qual é o salário de cada um? O salário de cada um é o progresso, né? Só que nós, como temos o livre-arbítrio, nós ganhamos o nosso salário em função do que nós decidimos fazer com o nosso tempo, né? Aqueles que resolveram ser diligentes, trabalharem, né, intensamente, recebem o salário mais rápido, que é o progresso. Outros vão ficando para trás, né? E aí está o perigo daqueles, né, quando você está num mundo em transição, se você fica muito para trás, você acaba não se mantendo mais naquele mundo, né? Mas é o que eu tinha. Agora, acho que esse aspecto todo que você está trabalhando aí, agora é muito importante essa definição que você vai fazer agora dos significados, né, contidos na parábola, porque analisar os significados é o mais importante em qualquer parábola, né? Legal. Tem, inclusive, no próprio Evangelho, no capítulo, quando a gente termina de ler essa parábola, né, Kardec menciona a parábola do festim de bodas também. E ele mostra ali que Jesus está sempre trazendo essas mensagens através de parábolas, né, com a mesma intenção de burilamento das coisas do coração que a gente fala, dos sentimentos, da evolução, do crescimento. E essa parábola, ela também fala sobre os escolhidos, né? Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, aqui, nesses significados, a gente vai entender um pouquinho sobre isso, né? O que seria a vinha? A vinha do pai de família, da parábola, é o universo, né? Onde nós vamos trabalhar, onde nós vamos colocar ali o nosso esforço
e buscar a nossa evolução. O dono da vinha, que é o pai de família, ele é Deus. E eu acho muito interessante o fato de, na parábola, ele ser colocado como pai de família, né? O pai de família é aquele que provê, aquele que cuida, aquele que protege, aquele que está sempre conosco. E ele faz essa analogia com Deus, nesse caso, né, como o papel de Deus na nossa vida. Ele está sempre cuidando da gente, a gente sempre busca Ele como uma referência, sempre que precisamos, né? Nós temos os trabalhadores, que somos nós, a humanidade. Então, nós é que, às vezes, somos chamados na primeira hora, na segunda, na terceira ou na quarta. Alguns vão trabalhar na primeira hora, outros ainda não chegou o momento. E uma coisa interessante também da parábola, que a gente pode reparar, é que o pai de família, o dono da vinha, ele não chama todos ao mesmo tempo. Ele chama cada um no seu momento. E como o Dionísio explicou na primeira parte, né, quando eles chegam, o pai de família chega para chamar os trabalhadores da última hora, ele pergunta: por que vocês não estão trabalhando? E eles falam: porque não tinha nenhuma oportunidade de trabalho. Ou seja, não é como se alguém os tivesse chamado e eles: eu não quero, eu estou com preguiça. Não, é porque não teve a oportunidade. Quando essa oportunidade chegou, eles foram lá e imprimiram a mesma boa vontade do que os primeiros trabalhadores naquele trabalho que estava sendo feito. O que são as horas de trabalho? São as reencarnações. Então, por isso é que não importa tanto quantas horas cada um trabalhou. O mérito, no final das contas, é o mesmo. A única diferença é que quem conseguiu evoluir com menos reencarnações acaba evoluindo primeiro, acaba conseguindo chegar primeiro a um certo patamar de evolução. E dessa forma alcança a felicidade com uma certa rapidez, mais do que aqueles espíritos que demoram um pouco mais, que precisam de mais reencarnações e que relutam um pouco mais a aprender, né? E por que todos receberam o mesmo salário? O dono da vinha não considerou o tempo gasto, mas a qualidade do trabalho realizado. Ou seja, Deus não se importa se a gente trabalha mais ou menos, não é a quantidade, mas sim se a gente coloca ali o nosso coração, a nossa boa vontade naquele aprendizado, na vontade de crescer, de evoluir, de ser melhor. Então, se é isso, se é essa a nossa intenção, é esse o nosso prêmio, né? É isso que a gente vai ganhar. Quem não tem direito ao salário? Quem não está à disposição do Senhor, aquele que, chamado, não trabalhou por preguiça ou má vontade, né? Ou seja, quem não se aplicou, quem não colocou esforço no seu melhoramento, né? Na sua vontade de evoluir. Quem não faz esse esforço para ser melhor. Quem não vigia seus atos, suas palavras, suas atitudes, quem não se importa em ser um pouco melhor a cada dia. Essa pessoa é que não vai ter direito ao salário. Qual é a consequência? Terá de aguardar e recomeçar. Então, quantas vezes forem necessárias, nós vamos reencarnar para tentar aprender. Falo que é igual repetir de ano. Se a gente não aprende uma vez, vai ter que repetir, voltar e repetir tudo de novo para ver se aprende, né? Quem tem direito ao salário? Aquele que está à disposição do Senhor e é convidado e aceita o convite. Ou seja, é a pessoa que busca melhorar de forma intencional, é a pessoa que busca trabalhar na caridade, é a pessoa que sempre busca ser um pouco melhor, né? Então, os escolhidos são aqueles que já tomaram a consciência disso, são aqueles que já entenderam que precisam evoluir para receber esse salário, para receber esse prêmio, vamos dizer assim, que é a evolução, né?
Quer acrescentar alguma coisa, Dionísio? Mais na frente, quando você passar para a próxima, eu faço uma intervenção. Maravilha. Então, no livro da Esperança, escreveu Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier sobre esta parábola, a página 182, onde destacamos: definindo-se o espírita na condição de aprendiz infatigável do processo, será justo lembrar aqui a conceituação de Allan Kardec, no item 7 do capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como Cristo disse: não vim destruir a lei, porém cumpri-la. O Espiritismo também diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nesta parábola, percebemos a importância do trabalho para o nosso progresso. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec estuda a lei do trabalho na parte 3ª, capítulo 3, e de lá destacamos. Questão 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constituiu uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Pronto. O Livro dos Espíritos, continuação. Questão 675. Por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? E os espíritos respondem: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Ou seja, não é apenas o trabalho que a gente realiza aqui no plano material, mas também todo o trabalho exercido no plano espiritual, né? Como as caridades que são feitas no plano espiritual, tudo que é feito do outro lado, e também aqui, né, como a gente pode ver até no próprio centro, o trabalho que é feito na desobsessão, né, dos espíritos que vêm aqui para auxiliar e auxiliam toda a equipe, a comissão de Abel Sebastião de Almeida. Então, esse trabalho espiritual, ele também conta, né? Ele também é ocupação útil, como diz aqui o livro. Questão 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento de sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Então, em busca do aperfeiçoamento, seja ele material ou espiritual, nós sempre temos que estar trabalhando. Quer acrescentar algo, Dionísio? Essa questão do trabalho, né, ela é muito importante. Nós lemos, assim, o Livro dos Espíritos, ele é pródigo e nos dá informações sobre a importância do trabalho. Qual é o nosso objetivo? É a nossa renovação mental. Nós, para conseguirmos a nossa renovação mental, nós precisamos trabalhar. Trabalhar para aprendermos técnicas, melhorarmos culturalmente e trabalhar exercendo a caridade. Trabalhar em função do bem do nosso próximo. Sem esses dois trabalhos, nós não evoluímos o suficiente para o que nós precisamos como trabalhadores da vinha. Quando fizemos a leitura, a Renata leu para nós a página, foi uma página extraída dessa obra que está aqui, né? O Espírito da Verdade. Eu já tive a oportunidade de falar sobre essa obra, uma obra muito importante para nos auxiliar quando estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui, no item 58, ou no capítulo 58, em que fala, eu não vou demorar muito tempo não, é só, tem uma mensagem muito rica de Caibar Schutel,
que ele fala sobre voluntariado, né? Seja voluntário na evangelização infantil. Não aguarde convite para contribuir em favor da boa nova no coração das crianças. Auxilie a plantação do futuro. Seja voluntário no culto do Evangelho. Não espere a participação de todos os companheiros do lar para iniciá-lo. Se preciso, faça-o sozinho. Muitas vezes nós ficamos esperando, né, para instituirmos o Evangelho no lar, que todos estejam juntos. Mas não é por aí. Se ninguém puder, façamos o Evangelho, estabeleçamos um dia e um horário. Nós temos certeza que os Espíritos Protetores estarão nesse dia e nesse horário, né, nos auxiliando naquele estudo. E aqui, Caibar Schutel continua. Seja voluntário no templo espírita, não aguarde ser eleito diretor para cooperar. Colabore sem impor condições em algum setor, hoje mesmo. Seja voluntário no estudo edificante, não espere que os outros lhe chamem a atenção. Estude por conta própria. Seja voluntário na mediunidade. Não aguarde o desenvolvimento mediúnico sistematicamente sentado à mesa de sessões. Procure a convivência dos espíritos superiores, amparando os infelizes. Seja voluntário na assistência social. Não espere que lhe venham puxar o paletó, rogando auxílio. Busque os irmãos necessitados e ajude como puder. Seja voluntário na propaganda libertadora. Não aguarde riqueza para divulgar os princípios da fé. Dissemine desde já livros e publicações doutrinárias. Seja voluntário na imprensa espírita. Não espere de braços cruzados a cobrança da assinatura. Envie o seu concurso, ainda que modesto, dentro das suas possibilidades. Sim, meu amigo, não se sinta realizado. Cultive espontaneidade nas tarefas do bem. A sementeira é grande e os trabalhadores são poucos. Vivemos os tempos da renovação fundamental. Atravessemos, portanto, em serviço o limiar da era do Espírito. Ressoam os clarins da convocação geral para as fileiras do Espiritismo. Há mobilização de todos. Cada qual pode servir a seu modo. Aliste-se enquanto você se encontra válido. Assuma a iniciativa própria. Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre, espírita sem serviço, é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Seja voluntário na seara de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Caibar Schutel. Você vê aqui, mensagem que tem tudo a ver com o estudo que está se desenrolando na noite de hoje, né? E esta obra, ela foi pensada exatamente para trazer mensagens correlacionadas a diversos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma outra obra também que eu recomendo para todos, nós temos na nossa biblioteca, Elucidações Evangélicas de Antônio Luiz Saião. É um clássico. Então, se nós estivermos analisando uma parábola, quisermos fazer um estudo mais aprofundado, Antônio Luiz Saião, ele enfrentou, no bom sentido da palavra enfrentar, todas as parábolas e fez as suas considerações, um estudo minucioso. Então é uma obra bem rica também. Agora, o Espírito da Verdade, que é de diversos autores espirituais, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, é obra de cabeceira para quem estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. Desculpe eu ter tomado muito tempo ainda. E com isso, a gente finaliza aqui o nosso estudo de hoje. Eu queria só finalizar com uma anotação que eu fiz aqui, que eu acho que tem muita relação com o que a gente falou hoje, que é um trecho falado por Emmanuel em Um Reformador, maio de 61.
Ninguém alega embaraço, imperfeição, doença, ignorância ou inaptidão para deixar de trabalhar, aperfeiçoar, aprender e servir. De vez que, em argumento de última instância, é forçoso reconhecer que Deus não nos concederia permanência no planeta terrestre e nem nos daria os encargos que a vida nos atribui se não confiasse em nosso esforço sincero de corrigenda e elevação, e não nos considerasse capazes de cooperar com seu infinito amor na edificação de um mundo melhor. Obrigada, gente.